Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de gramática, nós iniciaremos agora uma parte muito especial, que é o estudo da pontuação. Se você observar, nós viemos caminhando em um percurso gramatical. Iniciamos em acentuação gráfica, que disse a você que era um conteúdo isolado. Logo na sequência, falamos do quê? Falamos de morfologia, disse a você que era um pré-requisito importante para adentrarmos a sintaxe. Aí falamos da sintaxe do período simples. Sabendo a sintaxe do período simples, estávamos habilitados para entrar na sintaxe do período composto. E aí entra o grande detalhe. Agora que nós conhecemos a análise sintática do período simples e do período composto, é que podemos entrar no estudo da pontuação, um conteúdo muito aguardado, uma vez que ele é muito cobrado em provas. Aí algumas pessoas se perguntam, professor, então quer dizer que agora a gente vai começar um assunto novo? Mais ou menos. Por quê? O que muitas pessoas não percebem é que, para entender, para compreender, para usar corretamente os sinais de pontuação, você previamente precisa dominar sintaxe, ok? Às vezes o seu edital é até um pouco estranho em relação a isso, porque em muitas oportunidades o edital não cita análise sintática, mas cita pontuação. E queridos, não é possível compreender pontuação da língua portuguesa sem antes saber a sintaxe do período simples e do período composto. É um pré-requisito fundamental. Então, quando a banca cita pontuação, inevitavelmente você tem de conhecer, a análise sintática. Por isso que eu falo que é um conteúdo novo em partes. Novo por quê? Porque iremos falar sobre o emprego dos sinais de pontuação. Mas ele não é tão novo assim, porque você vai observar que o tempo inteiro estaremos falando sobre análise sintática, ok? Então, por gentileza, se você por acaso observou o curso e já saltou para as aulas de pontuação, se certifique de uma coisa. Elias, eu domino muito bem a análise sintática. Beleza, pode continuar a parte de pontuação. Elias, eu tenho dificuldades com a análise sintática. Volte, e volte mesmo. E por que eu falo para você voltar? Sem o conhecimento da sintaxe, você não avança em pontuação, ok? Veja comigo a tela então, por gentileza, meus queridos. Eu quero falar com você sobre pontuação. Nós temos a pontuação tanto no período simples, bem como no período composto, ok? Que são pontuações que, apesar de serem diferentes, elas são aproximadas. E por que eu falo que elas são aproximadas? No início do curso de período composto, no início da sessão de período composto, eu comento com você o seguinte, que o período composto ele é basicamente uma extensão do período simples. Então, aquilo que vale lá no período simples também vale no período composto, meus queridos. Então aproveitamos muito do que a gente aprende no período simples para o período composto, ok? Mas aí, claro, nós faremos o detalhamento. Não são pontuações completamente diferentes. Queridos, quando eu falo para você de pontuação no período simples, é fundamental que você tenha na cabeça o seguinte: a ordem direta da oração. Sujeito, verbo e complemento, ela é basilar para que você se oriente em uma questão de pontuação dentro de um período simples. Por quê? Você vai observar que tudo gira em torno da ordem direta, sujeito, verbo, complemento e ali na frente os adjuntos adverbiais. Isso é de extrema importância para que você se organize dentro da pontuação do período simples. Além disso, nós temos a pontuação do período composto, né? E dentro do período composto, eu tenho as orações, o período composto por subordinação e também nós temos o período composto por coordenação. Ok, queridos? Temos tudo isso aqui. O período composto por subordinação, ele tem uma pontuação derivada lá do período simples. Você vai observar isso, que a pontuação que você emprega lá no período composto por subordinação, ela é muito próxima da que você vai estudar comigo no período simples neste bloco, ok? Muito próxima. Agora, o que nós temos diferente aqui é na coordenação. As regras da coordenação são diferentes. Então, na verdade, você precisa colocar na sua cabeça o seguinte, que a ideia é, primeiro, estudar a pontuação no período simples, lembrando que
a orientação principal para análise sintática, melhor dizendo, para a pontuação no período simples, é você se lembrar da ordem direta. Isso aqui vai ser um quesito orientador fundamental, beleza? Depois disso, o que nós temos? Nós temos o período composto, que vai ser por subordinação e por coordenação. Você vai ver que dentro da subordinação, muitos dos critérios de pontuação, eles são os mesmos que nós já vamos ver lá no período simples. Só que em vez de trabalhar com estruturas nominais, trabalharemos com estruturas oracionais. E no período composto, por coordenação, aqui sim, nós temos uma pontuação isolada, peculiar para este ponto aqui da pontuação. Agora, por que eu falo da ordem direta da oração, queridos? Existe um estudioso de que gosto muito, Cláudio Moreno, que ele faz um artigo e que diz o seguinte: se tudo na vida, tudo na língua portuguesa, fosse só sujeito, verbo e complemento, não haveria necessidade de nós empregarmos sinais de pontuação. O detalhe é porque a língua portuguesa é uma língua muito criativa, muito viva, muito rica, então as coisas vão além de sujeito, verbo e complemento. Tão além que chegam a interferir na ordem direta. E aí, por esse motivo, para que haja clareza textual, são empregados os sinais de pontuação. A pontuação nasce, portanto, com uma finalidade, queridos, de clareza textual. A clareza é quem manda na pontuação. E é esse o critério que você tenha sempre na sua cabeça. A pontuação ela é empregada por razões ligadas à análise sintática, mas para favorecer a clareza de um texto. A pontuação, queridos, nunca foi, nunca é e nunca será uma mera marca de respiração. Muitas pessoas ainda carregam aquela impressão, aquele conhecimento deturpado de que ao respirar deve haver o emprego de uma vírgula. Não, na verdade o caminho é o contrário. Não é quando eu respiro que eu emprego uma vírgula ou um ponto final ou um ponto e vírgula. Na verdade, o texto já possui as devidas pontuações em função de razões morfossintáticas e semânticas. E eu, enquanto leitor, tenho autorização para fazer pausas onde estão os sinais de pontuação. Então, na verdade, não é a minha respiração que manda nos sinais de pontuação a serem empregados. Sim, o contrário. Na verdade, as pontuações que já estão no texto é que comandam a minha leitura, ok? Então, o caminho é o contrário. Segundo aviso, meus queridos, não queira agora, neste exato momento, resolver todos os seus problemas com pontuação. Eu sei que você com certeza tem muitas dificuldades neste assunto, muitas dificuldades. Mas você está aqui primeiramente para aprender como avaliar a pontuação nos itens, ok? Depois de muito praticar, você vai perceber que esses critérios de pontuação vão começar a ser introduzidos nos seus textos, nas suas redações. Mas é um processo e eu peço que você tenha calma e paciência. Não queira, em uma única aula de pontuação, já ter total domínio da pontuação para itens e da pontuação para uma redação discursiva. Saiba que são etapas diferentes do processo e eu quero que você respeite-as, ok? Veja comigo, por favor, então, o que temos. Olha só então. Pontuação. Estamos falando de período simples. Contexto sintático e contexto semântico. E eu coloco para você que, na verdade, nós temos três esferas. O contexto sintático, o contexto semântico e o contexto estilístico. Só que mais à frente eu vou comentar com você o que é esse papo de estilística. Mas o norte do meu estudo está aqui, ó, no contexto sintático e no contexto semântico. Quando é que isso vai funcionar, professor? Vem cá. Primeiro ponto. No contexto sintático. Dentro do contexto sintático, palavra de ordem é se lembrar de que, na língua portuguesa, a ordem direta é a ordem sujeito, verbo e complemento. Então eu tenho sujeito, verbo e complemento e aqui na frente a posição dos chamados adjuntos adverbiais da língua portuguesa. E o que nós temos dentro da ordem direta? Dentro da ordem direta, a realidade é a seguinte. Entre o sujeito e o verbo, uma vírgula pode ser empregada? Jamais. Entre o verbo e o complemento, uma vírgula pode ser empregada? Jamais. Entre o complemento e o adjunto adverbial, uma vírgula pode ser empregada? Pode. E essa vírgula aqui, ela tem caráter, vou colocar para você aqui embaixo, essa vírgula tem caráter facultativo. Beleza? Ela é facultativa quando o adjunto adverbial está em sua posição canônica, em sua posição original. Vejamos comigo, então, aqui já está a ordem direta. Você já conhece a ordem direta bem das outras aulas que já fizemos. Agora veja comigo os exemplos que nós vamos analisar aqui, ó. Exemplo 1. As empresas de construção civil confessaram os crimes à tarde. Veja comigo.
Quem é que confessaram os crimes? As empresas de construção civil. Esse aqui, queridos, é o meu sujeito, ok? Quem confessa, confessa algo. Está aqui o algo confessado, os crimes, que é o meu objeto direto. E o ato de confessar foi praticado quando? À tarde, que aqui na minha sentença indica quando o ato de confessar foi praticado, portanto, adjunto adverbial de tempo em posição canônica. Vamos aos questionamentos então. O que nós sabemos? Eu posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo? Jamais. Entre sujeito e verbo não pode haver qualquer vírgula, independentemente da extensão e posição do sujeito. A gramática da língua portuguesa diz que não pode haver uma vírgula separando o sujeito do verbo. Veja comigo mais. Confessaram os crimes. Eu posso colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento? Jamais. Por quê? A gramática da língua portuguesa diz que, na ordem direta, eu não posso separar o verbo do complemento por uma vírgula. Agora, aqui depois de crimes, uma vírgula pode ser empregada, lembrando a você que o caráter dessa vírgula é um caráter facultativo. Por quê? Porque o adjunto adverbial está em posição canônica, ok? Aproveitando, dê uma olhada para dentro do sujeito. Dentro do sujeito, eu tenho um núcleo, que é a palavra empresas, que você sabe que morfologicamente funciona como um substantivo. Agora veja, por favor, não estou falando de empresas quaisquer, estou falando de empresas de construção civil. Esse de construção civil tem a responsabilidade de caracterizar as empresas. Do ponto de vista da análise sintática, você já sabe, termo preposicionado ligado a substantivo concreto, você está diante de um adjunto adnominal. Eu te pergunto, uma vírgula pode ser inserida entre o substantivo e o adjunto adnominal? Jamais. Então, vou completar o nosso quadro aqui, colocando para você também que a vírgula... Vou colocar assim, ó. Vírgula proibida para separar adjuntos adnominais ou complementos nominais. Dá na mesma, tá? Complementos nominais. Então, o que sabemos até o presente momento? Entre o sujeito e o verbo não pode haver vírgula. Entre o verbo e o complemento não pode haver vírgula. Entre o complemento e o adjunto adverbial em ordem canônica, vírgula facultativa. Além disso, fui para dentro daquele sujeito para te mostrar que lá havia uma adjunta adnominal. E eu não posso empregar uma vírgula separando adjuntos adnominais ou complementos nominais. Em outras palavras, eu não posso separar um adjunto adnominal do seu substantivo, assim como eu não posso separar um complemento nominal do seu substantivo, do seu adjetivo ou do seu advérbio. Essa separação não pode ocorrer. Agora, o que acontece? Na língua portuguesa, o adjunto adverbial é uma expressão que se desloca com extrema facilidade. Aliás, em muitas circunstâncias, aos nossos ouvidos, à nossa percepção, o adjunto adverbial parece ficar melhor deslocado e não na posição canônica. O adjunto adverbial se desloca com muita facilidade. Ele pode ir para antes do sujeito, ele pode ficar entre o sujeito e o verbo, ele pode ficar entre o verbo e o complemento. Ok? E aí é um novo caso de análise, porque agora estamos falando, vou colocar para você aqui, ó, estamos falando dos adjuntos adverbiais deslocados. Não são adjuntos adverbiais em ordem canônica, e sim adjuntos adverbiais deslocados. Veja o exemplo 2 que está aí. À noite, as empresas de construção civil confessaram os crimes. Com a análise sintática, você vai perceber que praticamente nada mudou. Quem confessaram os crimes? As empresas de construção civil, que é o meu sujeito. Eu sei que quem confessa, confessa algo, e o algo confessado está aqui, os crimes, objeto direto, e você já sabe que não pode haver vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Agora, confessaram quando, queridos? À noite.
esse à noite não deixa de ser adjunto adverbial. Só que esse adjunto adverbial ele não está mais na posição canônica, como no exemplo 1. Ele agora é um adjunto adverbial que está deslocado, ok? E além de deslocado, então peraí, quando eu avalio que ele está deslocado, eu preciso considerar também a extensão do adjunto adverbial. É assim dividido. Nós temos adjuntos adverbiais curtos, deslocados, tá? Curto ou então longo. Curto ou longo. Quando ele for uma adjunta adverbial curto, queridos, eu vou te falar que a referência gramatical para isso é péssima. Por quê? Porque os gramáticos não precisam o que é um adjunto adverbial curto ou um adjunto adverbial longo. Há uma estimativa. Essa estimativa é qual? Quando o adjunto adverbial tem até 2 palavras, ele é considerado curto. Quando ele tem 3 ou mais palavras, ele é considerado longo. Só que a gramática, as nossas gramáticas técnicas, elas não falam sobre a precisão dessa informação. Na verdade, há uma questão de bom senso associada à extensão do adjunto adverbial. Felizmente, para as provas de concursos públicos, nós temos um critério mais objetivo, que é qual? O adjunto adverbial curto até 2 palavras. Já o adjunto adverbial longo, portanto, 3 ou mais palavras. Ok? Seria essa a nossa distinção. Mas eu volto a dizer a você que essa é uma distinção cunhada para provas de concursos públicos. Você vai observar, por exemplo, que em redações discursivas, caso você empregue uma adjunta adverbial longo de 3 ou mais palavras sem a vírgula, você é penalizado. Só que em contrapartida, você, por exemplo, ao ler a revista Veja, pode ser que você encontre uma adjunta adverbial longo sem vírgula. Isso significa que o redator errou? Não, porque o critério gramatical ele é muito subjetivo em relação a isso. A gramática leva em consideração 2 aspectos. O primeiro deles, o quão longo é esse adjunto adverbial em relação à oração central. E segundo, se essa presença ou ausência da vírgula chega a causar ambiguidade ou perda de clareza. Então o critério é um pouco diferente. Inclusive isso pode acontecer com você na hora da leitura de um texto na prova de concurso público. Você vai ler um texto. O examinador escolheu um texto de Mário Sérgio Cortella para ser apreciado. Mário Sérgio Cortella, quando redigiu aquele texto, ele não pensou que ele seria aproveitado por uma prova de concurso público. Por coincidência, acabou sendo usado. Pode ser que o texto tenha ou não esta pontuação, pode ser que tenha ou não. Você vai observar que o texto tem essa característica, isso não significa que o texto está errado, mas você deve observar, diante de uma circunstância dessa, que isso não é um problema do texto, mas você precisa analisar à luz das regras de concurso público, ok? Que é essa que eu acabei de colocar para você aí. Quando o adjunto adverbial é curto, ou seja, quando ele possui até 2 palavras, o emprego da vírgula é considerado facultativo. O emprego da vírgula é considerado facultativo. Vejamos comigo aqui, então, que se à noite é um adjunto adverbial deslocado com 2 palavras, portanto, curto. Neste caso, o emprego da vírgula é facultativo. Então, empregar uma vírgula aqui não é uma missão obrigatória, mas sim uma opção. E veja comigo o exemplo 3. As empresas de construção civil à noite confessaram os crimes. Sintaticamente, a estrutura é praticamente a mesma. Quem confessaram os crimes? As empresas de construção civil. Esse aqui não deixa de ser o meu sujeito. Quem confessa, confessa algo, e o algo confessado está aqui, objeto direto, provando a transitividade direta. Confessou quando, segundo o meu texto? À noite. Não deixou de ser um adjunto adverbial, que não está na posição dele original, está deslocado. E você já sabe avaliar que ele está deslocado e ele é curto. Neste caso, você já sabe que o emprego da vírgula é facultativo. Só que o que acontece? Eu posso colocar uma vírgula aqui desta maneira? Não! E por que eu não posso simplesmente colocar uma vírgula? Porque existe um critério dentro da pontuação que você jamais pode desconsiderar, que é este aqui, ó. Uma vírgula tem a missão de separar.
Duas vírgulas têm a missão de intercalar. Quando eu estou redigindo um texto e eu emprego apenas uma vírgula, essa única vírgula tem a função de separar estruturas. Agora, quando eu emprego simultaneamente duas vírgulas, isso não significa que todas as duas vírgulas num texto intercalam, mas quando eu redigindo tenho a necessidade de empregar ao mesmo tempo duas vírgulas, eu quero marcar uma intercalação. Queridos, em outras palavras, se eu observo esse trecho de texto aqui, ó, se eu coloco só uma vírgula, você sabe, uma vírgula faz o quê? Separa. E olha o que ele está separando. O sujeito do verbo. A gramática considera isso correto? Não. Então eu não posso empregar só uma vírgula, mas eu posso empregar duas vírgulas. Porque agora eu não estou mais separando, eu estou fazendo uma intercalação. Ok? E essa intercalação, lembra você, ela tem caráter facultativo. Ok? É uma intercalação de caráter facultativo. Então veja lá comigo, nós fizemos análise do adjunto adverbial curto. Agora veja comigo o seguinte, a mesma sentença, só que eu vou aumentar a extensão do adjunto adverbial. As empresas de construção civil confessaram os crimes durante o julgamento. Quem confessaram os crimes? As empresas de construção civil. E esse aqui é o meu sujeito. Você sabe que quem confessa, confessa algo, e o algo confessado está aqui, que são os crimes. E veja, o ato de confessar foi praticado quando? Durante o julgamento, que você já sabe que é o seu adjunto adverbial. Só que observe comigo, por favor. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Ordem canônica preservada. Se a ordem canônica foi preservada, você já sabe, entre o sujeito e o verbo, nada de vírgula. Entre o verbo e o complemento, nada de vírgula. Entre o complemento e o adjunto adverbial, vírgula facultativa. Essa vírgula que aqui está, ela é facultativa. Mas aí você pega e fala, ah, professor, mas esse adjunto adverbial não é longo? É longo, só que você não pode se esquecer do seguinte, ele é longo, mas está na ordem direta. Eu pedi para você considerar a extensão do adjunto adverbial enquanto longo ou enquanto curto, quando o adjunto adverbial está deslocado e não em ordem canônica. Agora veja que eu tenho uns exemplos abaixo. Durante o julgamento, as empresas de construção civil confessaram os crimes. Agora sim, quem confessaram foram as empresas de construção civil, que é o meu sujeito. Você sabe que quem confessa, confessa algo, e o algo confessado está aqui, os crimes, que é o meu objeto direto. E a confissão, o ato de confessar, aconteceu quando? Durante o julgamento. É o seu adjunto adverbial, que não está na posição dele original. Está deslocado. E você sabe agora que esse adjunto adverbial deslocado, ele tem 3 palavras, portanto ele é considerado longo. E a gramática da língua portuguesa diz que quando um adjunto adverbial está deslocado e é longo, o emprego da vírgula deixa de ser facultativo e passa a ser obrigatório. Ok? Passa a ser obrigatório. Então veja comigo aqui mais à frente, por gentileza, que agora aqui na minha sentença, o emprego da vírgula bem aqui, depois de julgamento, passou a ser um emprego obrigatório. Ok? Em função da extensão do adjunto adverbial e da posição dele, se estivesse na ordem canônica facultativa. E no exemplo 6, veja que é a mesma situação, só que a posição do adjunto adverbial mudou mais uma vez, para que você perceba o seguinte, que quem confessaram os crimes foram as empresas de construção civil, que você já sabe que é o seu sujeito, você já sabe que quem confessa, confessa algo, confessa aqui na minha sentença os crimes, que é o objeto direto, confessou durante o julgamento, que você não tem dúvidas de que é o adjunto adverbial, é quando o ato de confessar foi praticado. Esse adjunto adverbial ele não está na posição original dele, ele está deslocado, e além de estar deslocado, ele é de longa extensão. O emprego da vírgula é obrigatório, mas você já sabe também que não é apenas uma vírgula que devo empregar, mas sim 2, porque devo marcar a intercalação do termo. E essa intercalação, neste caso, é obrigatória. Tudo bem? Mais um detalhe importante. Professor, quando eu emprego simultaneamente 2 vírgulas, posso eu trocá-las? Quando eu emprego simultaneamente 2 vírgulas, posso eu trocá-las por 2 travessões? Pode sim, beleza?
Os dois travessões são bem-vindos aqui. Eu poderia empregar os dois travessões aqui nessa circunstância. Só chamo sua atenção para um detalhe. Em uma redação discursiva, caso você queira empregar o travessão, eu quero que você se lembre de que o travessão ele é maior que o hífen. Então é uma pontuação que ela precisa ser um pouquinho maior. Caso você faça um travessão do tamanho de um hífen, você pode ser penalizado por isso. Lembre-se, o nome da pontuação não é travesso, é travessão, ok? Além disso, queridos, eu poderia trocar essas duas vírgulas também por dois singelos parênteses. Posso também trocar por dois parênteses. Claro, aí entra o papo da estilística. O que é a estilística? É o estilo de quem escreve. Você sabe que entre vírgulas e parênteses, você tem uma percepção um pouco diferente de isolamento. Quando eu emprego duas vírgulas, o isolamento parece ser mais simples, um isolamento mais comum, um isolamento menos fechado do que o emprego de dois parênteses. Então existe uma questão de bom senso, mas gramaticalmente as duas vírgulas são equivalentes a dois travessões, que são equivalentes também a dois parênteses, ok? Veja comigo a tela, portanto. E vamos olhar algumas observações dentro disso tudo que comentei. Olha só, observação primeira. Confessaram os crimes as empresas de construção civil. Queridos, aqui ficou um erro, né? As empresas, né? Deixa eu me corrigir aqui mesmo. As empresas, ok? Olha para mim a primeira. Confessaram os crimes as empresas de construção civil à tarde. Primeiro passo, o verbo confessaram está aqui. Quem confessaram? As empresas de construção civil. Esse aqui é o meu sujeito. Quem confessa, confessa algo. Confessa os crimes, que é o meu objeto direto. Não é ordem direta. Veja que a ordem que está aqui é verbo, complemento, sujeito e aqui na frente adjunto adverbial. Professor, numa situação dessa, qual é a pontuação que eu posso empregar? Apenas essa daqui. Apenas essa daqui. Facultativa. Professor, mas o sujeito está deslocado. Peraí, queridos, o sujeito pode estar deslocado, mas eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Olha para mim o exemplo de baixo. Os crimes às empresas de construção civil confessaram à tarde. Não está na ordem direta, mas você consegue analisar para mim o que temos aqui? Olha só, quem confessaram foram as empresas de construção civil. Esse aqui é o meu sujeito. Beleza? Quem confessa, confessa algo, confessa os crimes, que é o meu objeto direto. Veja que a ordem agora é a ordem complemento, sujeito e verbo, beleza? E aqui você já sabe que é o seu adjunto adverbial em posição canônica. De antemão, então, você já sabe que o emprego de uma vírgula aqui tem valor facultativo. Só que eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe. Diferentemente do que acontece com o sujeito deslocado, o objeto direto e o objeto indireto deslocados, eles têm um estatuto diferente. Complementos deslocados, eles têm vírgula facultativa. Isso, claro, só devemos empregar em razão de clareza textual, ok? Mas se eu quisesse, eu poderia empregar uma vírgula aqui. E essa vírgula é facultativa. Ok? Ela é facultativa. Então, vem cá comigo. Vou completar aqui o seu esquema. Objeto direto ou objeto indireto deslocados. Temos um caso de vírgula facultativa. Vírgula facultativa. O emprego da vírgula é facultativa quando eu tenho um complemento verbal deslocado, conforme acabei de mostrar a você aqui no exemplo que está aqui na tela. Olha para mim a próxima. Ele fala assim, ó: as crianças cantavam animadas as canções de Toquinho. Se você observar comigo essa sentença, olha o que eu tenho. O verbo é o verbo cantavam. Quem cantavam? As crianças. Esse aqui é o meu sujeito. Quem canta, canta algo. Canta as canções de Toquinho,
que é o meu objeto direto. E aqui animadas é uma característica atribuída às crianças. Pelo amor de Deus, não vai me dizer que isso aqui é adjunto adverbial, não. Por que não é adjunto adverbial? Olha a concordância. Crianças animadas, meninos animados. Concordância. Então, o que acontece? Aqui nessa minha sentença, eu sei que animadas é um predicativo do sujeito. Não chega a interferir na ordem direta. Por quê? Porque está lá no predicado, ok? Está lá no predicado. Dentro do predicado, nesse caso um predicado verbo nominal, está tudo bacaninha, tudo certinho, tudo perfeito, porque vamos colocar que o predicativo do sujeito ele não estaria atrapalhando a minha sentença. Agora olha o caso de baixo. Animadas, as crianças cantavam as canções de Toquinho. Veja onde eu joguei o animadas. Quem é que cantavam as canções de Toquinho? As crianças. Esse aqui é o meu sujeito. Quem canta, canta algo. Canta as canções de Toquinho, que é o meu objeto direto. Agora veja comigo, esse animadas é uma característica atribuída às crianças. É um predicativo do sujeito que agora notoriamente está deslocado. E a gramática da língua portuguesa fala o seguinte: se o predicativo do sujeito estiver deslocado, o emprego da vírgula passa a ser obrigatório. Mas eu quero que você perceba como é que esse deslocamento ocorre. Esse deslocamento ocorre quando o predicativo sai do predicado original. Ele não deixa de ser predicado, mas ele está fora do predicado original. Veja que ele foi antecipado, colocado antes do sujeito. Não é o caso que temos aqui, ok? É o caso que aparece aqui no último exemplo. A vírgula, portanto, passa a ser obrigatória. Veja comigo a tela então, que eu vou completar aqui para você. Predicativo do sujeito deslocado é um caso de vírgula obrigatória. Agora, por favor, cuidado, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, ok? Vírgula obrigatória. Cuidado para não confundir predicativo do sujeito com adjunto adverbial. Porque o predicativo do sujeito deslocado não me interessa a extensão dele. O emprego da vírgula é obrigatório. Agora, no caso do adjunto adverbial, o jogo é diferente. Então, cuidado. Eu já falei isso com você lá atrás. E agora estou reafirmando. Cuidado entre a análise de predicativo do sujeito e adjunto adverbial. Vamos mais à frente, que eu quero mostrar a você mais um exemplo. Agora mudando um pouco de análise sintática. Edson Fachin, ministro do STF, é um grande jurista. Segundo o meu texto, olha o que nós temos. Quem é um grande jurista? Edson Fachin, que é o meu sujeito. Um grande jurista é um atributo dado a Edson Fachin, predicativo do sujeito. O verbo é funciona como verbo de ligação. Então veja que aqui eu tenho algo interferindo a ordem direta, a ordem natural da minha sentença, que é o ministro do STF. E aqui está uma função sintática que nós já avaliamos lá atrás, naquela aula que eu falo para você sobre alguns elementos sintáticos do período simples, uma das últimas aulas de análise sintática do período simples. Aqui você vai observar o seguinte, que se eu chamar Edson Fachin de X e se eu chamar ministro do STF de Y, eu sei que neste meu texto, X é igual a Y. Uma relação que nós chamamos lá atrás de equivalência semântica. Equivalência semântica, ok? Igualdade de sentido. E eu havia comentado com você, esse termo de natureza substantiva que parece interferir na sentença e que possui equivalência semântica é classificado sintaticamente, este termo, como aposto, ok? Ele é classificado como aposto. A classificação como aposto se dá em função da equivalência semântica. Agora volte comigo. Como eu disse a você, existe uma pontuação de cunho sintático, existe uma pontuação de cunho semântico, ok? Quando eu falo da parte semântica, a ideia é essa aqui, ó, e é uma ideia que nós já estudamos em outra oportunidade, ok? É a ideia do seguinte, é a ideia do explicar
e a ideia do restringir. Veja que não estou apresentando a você nenhuma novidade, nenhuma, do restringir. Por quê? Porque você já ouviu falar sobre isso, sabe onde? Quando eu comentei com você sobre análise sintática das orações subordinadas adjetivas. A ideia é, se eu quero explicar, queridos, com pontuação, se eu quero restringir sem pontuação. Só que aí mora a sabedoria do candidato. Se eu quero explicar, com pontuação. Se eu quero restringir, sem pontuação. Só que isso aqui ocorre apenas para duas estruturas sintáticas. Aposto, o aposto é o do x igual a y, e também orações subordinadas adjetivas. Pela madrugada. Olha para mim esse exemplo aqui, ó. As empresas de construção civil à noite confessaram os crimes. Aí vai ter aquele engraçado que vai falar assim: ah, professor, a noite aqui está entre vírgulas porque é uma explicação. É aposto? Não! Por acaso, é oração subordinada adjetiva? Não! Então não há explicação. Vem cá. De maneira semelhante, vai ter alguém que vai falar assim: ah, professor, durante o julgamento está entre vírgulas porque é uma explicação. É aposto? Não! É oração subordinada adjetiva? Não! Então não é explicação. A explicação só vale para esses dois. Aqui sim você tem um aposto que tem essa finalidade, que tem esse valor, explicar quem é Edson Fachin. E por isso que eu estou diante de um aposto explicativo. Ok? Olha para mim o exemplo de baixo. Edson Fachin, ministro do STJD, não gosta de esportes. Aí você vê, quem é que não gosta de esportes? Edson Fachin, que é o meu sujeito. Quem não gosta de algo, né? Verbo transitivo indireto. Não gosta de quê? De esportes. Objeto indireto. Aí eu vou e te pergunto, se eu chamar Edson Fachin de X e ministro do STJD de Y, X é igual a Y? Aí alguém vai me dizer, não é, professor, porque hoje de manhã estava eu ouvindo a Rádio Justiça e eu me lembro que Edson Fachin foi anunciado como ministro do STF e não como ministro do STJD. Queridos, não misture o texto com a vida, beleza? Não misture o texto com a vida. Na vida, você sabe que essa frase é incoerente, porque Edson Fachin não é ministro do STJD. Então, o que acontece? Eu já sei de antemão na vida que a frase está incoerente, mas o texto deve ser analisado separadamente. Imagine o seu filho daqui a 20 anos lendo essa frase. Edson Fachin, ministro do STJD, não gosta de esportes. Sabe o que ele vai acreditar? Que Edson Fachin é o ministro do STJD. O ministro do STJD é o Edson Fachin, porque a única comprovação que ele tem é o texto. Alguém vai ter de explicar a ele que essa informação está errada, mas isso aqui não deixa de ser aposto. Quando eu falo de equivalência semântica, queridos, a semântica é o sentido no texto e não o sentido na vida. O estudo do sentido na vida está associado à pragmática, ok? E não à semântica. Um aposto que tem um valor explicativo. E é por isso que esses sinais de pontuação estão aqui empregados, lembrando que essa pontuação aqui é obrigatória em função de ser uma explicação. Veja o exemplo de baixo. Tudo, livros, filmes e discos, estará à venda durante a exposição. Veja comigo, por favor. Quem é que estará à venda durante a exposição? Tudo. Esse é o meu sujeito. Agora, se eu falar para você assim, se eu chamo tudo de X e eu chamo livros, filmes e discos de Y, eu sei que X é igual a Y. Então, este meu termo, ele tem valor de aposto, ok? Só que veja que agora eu empreguei uma pontuação diferente. Eu coloquei travessões e coloquei também uma vírgula. Por que eu tenho essa diferença na pontuação agora, professor? A vírgula está aqui dentro em função de ser uma enumeração de itens. Eu estou listando itens, então eu tenho uma enumeração. Vem cá, vamos completar a nossa lista.
O que é a enumeração? O que é a enumeração? Lista de elementos de mesma função sintática. De mesma função sintática. E sempre ocorre a mesma função sintática, ok? Sempre ocorre a mesma função sintática. Então ali o que eu tenho dentro dessa minha estrutura, que é equivalente semanticamente a tudo, existe uma enumeração. E os travessões, eles estão empregados para quê? Para dizer que essa estrutura entre travessões, ela tem valor explicativo, é como se eu estivesse explicando tudo. Só que o nome desse aposto não é aposto explicativo, ele é um aposto com finalidades explicativas porque explica o que é tudo. Mas ele, por ter dentro dele, pela explicação ser feita por meio de uma enumeração, ele é chamado de aposto enumerativo. Agora eu peço a você que jamais pense que aposto é aquilo que possui vírgula, porque nem todo aposto possui vírgula. Olha comigo o texto. O sargento Pimentel falará com a imprensa mais tarde. Veja comigo quem é que falará com a imprensa mais tarde. O sargento Pimentel. Esse aqui é o meu sujeito. Dentro desse meu sujeito eu tenho dois substantivos. O substantivo sargento e o substantivo Pimentel. E neste meu texto, se eu chamar sargento de X e se eu chamar o Pimentel de Y, eu sei que X é igual a Y. Queridos, Pimentel aqui, ó, ele tem valor de aposto. Só que ele não é mais um aposto que explica quem é o sargento. Porque sargento é um substantivo comum, pode se referir a muitos seres. Pimentel especifica, diz que naquele grupo de vários, Pimentel é o sargento de que estou falando. Ou seja, ele é um aposto de valor restritivo e é por isso que ele não recebe vírgulas. Inclusive falamos sobre isso lá na aula sobre os apostos, ok? Mas eu só relembro para que você não pense. Dois pensamentos que eu não posso deixar você ter. O primeiro deles: professor, toda vírgula ou todo par de vírgulas é uma explicação? Não. Elias, todo aposto vem com vírgula? Também não. Tela de novo. Veja para mim os outros exemplos que aqui estão. Neymar deu hexa ao Brasil. Olha só, Neymar deu hexa ao Brasil. Eu sei que o Neymar que está aqui empregado, ele é um chamamento, ele foi usado para chamar, um vocativo, função sintática sobre a qual falamos lá na aula de análise sintática do período simples. E você sabe que para os vocativos, a vírgula, estou te informando agora, é sempre obrigatória. Nos vocativos, o emprego da vírgula é um emprego obrigatório. Então, vamos completar aqui a nossa lista, porque aqui temos também o vocativo. E o vocativo, você já sabe, vírgula obrigatória. Obrigatória. Ok? Veja comigo mais à frente. Olha só, constitucional, administrativo e língua portuguesa são disciplinas fundamentais. Segundo o meu texto, quem são disciplinas fundamentais? Constitucional, administrativo e língua portuguesa. Isso tudo que eu estou sublinhando para você aqui, ó, é o seu sujeito. E essa vírgula aqui, professor, ainda mais seguido de um E. Queridos, essa vírgula aqui marca que eu estou diante de uma enumeração. Ok? Agora, cuidado para que você não confunda enumeração com aposto enumerativo. Aqui eu tenho uma enumeração simples. Constitucional, administrativo e língua são núcleos do sujeito, termos de mesma função sintática. Já no aposto enumerativo, além da enumeração, eu tenho de ter a equivalência semântica. Nem toda enumeração é um aposto enumerativo, ok? Cuidado! Para ser aposto enumerativo, além da enumeração, eu preciso ter a equivalência semântica. Aqui não há equivalência semântica. Então é enumeração simples. Elias, na enumeração eu posso empregar o ponto e vírgula? Poder
Pode. A gramática fala que o ponto e vírgula ele pode ser empregado nas circunstâncias de enumeração. Só que qual é a recomendação? Aí volta o papo da estilística. A recomendação é que você só empregue o ponto e vírgula em caso de enumerações extensas, em caso de enumerações de longo corpo, enumerações que são longas. Até aproveito para te falar o seguinte. Ponto e vírgula na língua portuguesa. Para que ele serve? Para que ele serve? Dentro do período simples, enumeração e longo corpo. Depois você só vai ver o ponto e vírgula lá no período composto, ok? Lá no período composto. E te adianto mais, queridos. Aqui neste meu caso, o ponto e vírgula ele é correto do ponto de vista gramatical, mas não é recomendado porque é uma enumeração muito pequena. O ponto e vírgula é recomendado para as enumerações de longo corpo, quando os termos da enumeração eles são muito grandes, eles são muito extensos. Não é o caso aqui apresentado, ok? E olha para mim o exemplo de baixo. O exemplo de baixo, ele não é bem período simples, ele é um pouco já de período composto. Então eu tenho uma característica aqui a ser comentada. João tem 3 filhos, Joaquim 2. Por que eu falo aqui de uma característica própria voltada a um período composto? Não é composto porque são 2 períodos separados por ponto final. Porque aqui eu também tenho um verbo. Tem e filhos. Ok? Tem e filhos. Então eu teria verbo aqui. Tudo bem? Quem é que tem 2 filhos? 3 filhos? João, sujeito. Joaquim 2, essa vírgula aqui, ó, ela marca a omissão desses termos. É um zeugma, beleza? É um zeugma. O que é um zeugma? Zeugma é a omissão de um termo anteriormente citado. Elias, posso chamar isso aqui de zeugma? Posso. Por que é zeugma? Omissão de um termo anteriormente citado. Posso chamar também, Elias, de elipse? Pode. Porque o que significa a elipse? Omissão de um termo. Na verdade, o que acontece? Todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é um zeugma. Porque eu posso omitir um termo sem que ele tenha sido anteriormente citado. Aí, nesse caso, é só elipse. Agora, quando eu omito um termo que foi anteriormente citado, além de elipse, é zeugma também. E, neste caso, essa vírgula do zeugma é uma vírgula obrigatória. É uma vírgula obrigatória. Detalhe, nesses casos de zeugma, o ponto final pode ser trocado por um ponto e vírgula. Ele pode dar lugar a um ponto e vírgula, ok? Então eu vou colocar para você aqui também na nossa lista o caso também aqui apresentado, o caso do zeugma. Porque o zeugma, daquela maneira como eu apresentei, vírgula obrigatória. E aqui está todo o seu esquema de pontuação guardado, beleza? Aqui para você revisar e estudar. Quando você estiver estudando pontuação, eu quero que você tenha certeza de que você passou por todos esses tópicos aqui apresentados. Todos esses tópicos aqui apresentados, ok? Porque isso vai te ajudar demais, ok? Volto lá na frente só para você perceber 2 detalhes. O primeiro deles, veja que o ponto e vírgula só foi citado nesta aula de período simples, aqui nas enumerações. Não é recomendado do ponto de vista estilístico, o estilo fica ruim. Eu posso colocar a vírgula? Posso, mas é recomendado o ponto e vírgula nas enumerações de longo corpo. E aqui também no caso do zeugma. Mas por que no caso do zeugma? Porque aqui não é literalmente um período simples. Veja que eu tenho 2 orações aqui, 2 orações. Não é o caso que temos aqui assim. E além disso, olha esse exemplo aqui, ó. Eu coloco para você assim, ó, estará à venda tudo, livros, filmes e discos, estará à venda durante a exposição. Eu te pergunto, uma nova redação, assim, ó, estará à venda durante a exposição, tudo. Travessão. Livros, filmes e discos. Professor, por que você optou pelo travessão? Eu optei pelo travessão porque dentro já há uma vírgula. De novo, entre o papo do bom senso e da estilística. Se eu colocar muitas vírgulas, eu vou trazer falta de clareza ao meu texto. E a principal finalidade da pontuação na língua portuguesa é dar ao texto clareza de ideias. Então, por isso que eu marco com pontuações diferentes. Neste caso aqui, ó, o que eu quero mostrar a você.
Eu poderia aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, empregar no lugar dos travessões, parênteses, poderia, ficaria ótimo também. Vírgula, não recomendo. Por que eu não recomendo? Justamente porque vai tirar a clareza. Agora olha o exemplo de baixo. Eu poderia, por exemplo, isolar livros, filmes e discos com parênteses e terminar com um ponto final? Posso, mas eu quero mostrar para você um outro detalhe. Eu posso trocar também esse travessão por 2 pontos. E por que eu posso empregar 2 pontos, professor? Motivo 1. Depois de livros, filmes e discos, há um ponto final. Eu não posso colocar 2 pontos aqui terminando em outra coisa que não seja o ponto final, beleza? Tem de terminar em ponto final. Agora, qual que é o outro detalhe? Os 2 pontos é uma pontuação que está intimamente ligada às explicações. E eu quero que você se lembre muito disso, porque quando provas perguntam sobre os 2 pontos, ele associa os 2 pontos à explicação. E os 2 pontos eles estão intimamente ligados à explicação. Com esse detalhe que eu acabei de comentar a você, eu coloco algo de valor explicativo, mas lembre-se que eu preciso encerrar no ponto final. E essa é a finalidade dos 2 pontos na língua portuguesa, ok? Vou voltar até aqui para você porque essa sua tela aqui, ó, ela é a chave da pontuação dentro do período simples. Ok, queridos? Espero que tenha ficado tudo extremamente claro nessa primeira parte. Nós ainda teremos muito a discutir. Forte abraço e até a próxima.